Primeira Reis, capítulo 19. Toda a igreja achou, amém? Vamos ler o texto. Diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida, o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu. Fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Só até aqui. Vamos orar, curve sua cabeça. Senhor Deus, abra nossos corações agora à tua palavra. Queremos ouvir a sua voz. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor me use como um vaso de barro em tuas mãos, que o Senhor seja o tesouro valioso nesse púlpito. Que a igreja venha ouvir a sua voz hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Domingo passado, eu preguei um texto em que mostrou a malignidade de Jezabel e a malignidade de Acabe contra um homem chamado Nabote, que está alguns capítulos à frente do texto que nós lemos aqui. Eu também já preguei a essa igreja uma famosa história de que Elias, pela sua oração, fez fogo descer do céu e depois ali matou todos os profetas de Baal. Ele venceu aquilo que podemos dizer uma batalha espiritual no Monte Carmelo. Esse texto que eu acabei de ler aqui é o texto seguido, ou o texto seguinte, após a vitória de Elias no Monte Carmelo. Eu poderia dizer que o profeta Elias estava aqui com moral. Ele orou e caiu fogo do céu. Ele orou, Deus ouviu, e um milagre aconteceu no Monte Carmelo, e todos os profetas de Baal foram envergonhados pelo poder de Deus naquele dia. Neste dia, Elias estava cheio de Deus, poderoso em obras, poderoso em milagres, poderoso na oração, porque nós sabemos que ele orou e também ficou 3 anos e meio sem chover em todo Israel. Eu estou falando de um homem de oração. O livro de Reis, nessa série em que conta a vida de Elias, a vida de Acabe e a vida de Jezabel,
tem um contraste aqui de um homem de oração que serve a Deus de todo o coração, que é Elias, e um homem mau e uma mulher má que odeiam ao Senhor e adoram a outros deuses. O texto de Reis vai revelar a maldade daquilo que, ou daquele que podemos chamar de o pior rei de Israel. Se alguém um dia te parar na rua, em casa, e perguntar qual foi o pior rei da história de Israel, se você disser o rei Acabe foi o pior, você não estará muito longe da verdade. Na minha opinião, você estará com a verdade. A menos que a gente investigue de forma mais profunda e descubra mais um elemento aqui na realeza que seja pior do que Acabe. Eu acho muito difícil. Eu acho que o texto de Reis mostra que Acabe foi o pior rei. E Jezabel, a pior mulher do Antigo Testamento. Quiçá de toda a Bíblia Sagrada, talvez não surgiu uma mulher mais ímpia do que Jezabel na história das Escrituras. Você pode tentar lembrar, você pode tentar puxar, pastor, talvez a mulher de Potifar não chega nem perto de Jezabel. A mulher de Potifar que tentou José, nem o nome dela a Bíblia diz. Mas Jezabel é uma figura que aparece no Antigo Testamento, e aquilo que é de ruim no Novo Testamento, que é de imoral no Novo, de idólatra, é também chamado de Jezabel, para você ver como ela marcou história. Se por acaso a gente se deparar com algum movimento, alguma igreja, algum prédio, algum clube, alguma religião que seja contrária a Deus e tenha práticas imorais, nós podemos dizer, ali está uma religião de Jezabel. Olha como essa mulher marcou a história com a sua malignidade. Agora, como enfrentar Jezabel? Para um homem que fez fogo cair do céu, deveria ser muito fácil enfrentá-la, sabendo que ela está tomada pelo poder do mal, e Elias tomada pelo poder de Deus. Só que o texto do capítulo 19 nos surpreende, e eu já preguei esse texto 2 vezes, mas dessa vez eu tentei intensificar mais, me aprofundar um pouco mais, para entender um pouco mais desse texto. O grande profeta Elias fraquejou. O capítulo 19 nos surpreende, porque nós vemos que Elias era de fato humano. Ele parecia meio ET, do capítulo 19 para trás. Ele parecia meio estranho, ele surge do nada com muita autoridade, com muito poder de Deus, fazendo coisas que nenhum outro tinha feito. Aí o capítulo 19 nos lembra, esse homem, o grande profeta Elias, é humano como vocês. Elias fraquejou diante da ameaça de Jezabel, é o que nós lemos aqui. Um teólogo chamado Donald Wiseman diz o seguinte: a Bíblia expõe tipicamente a fragilidade de um homem de Deus, pois Elias apresentou sintomas de maníaco-depressão, desejo de morte, associados à perda de apetite, falta de controle e excessiva autopiedade. Quem diria? Esse texto do capítulo 19, vindo depois do texto em que ele demonstra muito poder, esse texto vai mostrar que Elias estava numa maníaco-depressão, numa autopiedade, porque nós leremos ele dizendo, só eu fiquei, só eu presto, só eu não me dobrei. Se auto-vitimando, autopiedade, depressão, não querendo comer, não querendo beber, não querendo levantar e, pasmem, não querendo mais viver. Aqui está o raio-x da vida do profeta Elias. Se você veio aqui hoje ouvir uma pregação e você está passando por momentos turbulentos, eu aconselho vocês, caminhem com Elias. E você vai ver que um homem tão poderoso também teve momentos de profunda fragilidade e fraqueza. O que não significa que Deus tinha abandonado Elias. O que não significa que o Espírito Santo tinha deixado ele. Não, pelo contrário, o Espírito Santo continua habitando no homem, ainda que ele esteja passando por momentos de fragilidade e medo. Nós somos surpreendidos, logo no versículo 1, com esse texto. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito.
Ou seja, fogo caiu do céu, Jezabel. Você tinha que ter visto, fogo caiu do céu, consumiu o altar. E Elias matou os profetas de Baal à espada. Esse homem é valente. Parece que o Deus de Israel está com ele, Jezabel. Aí ele conta como havia matado todos aqueles profetas à espada. Versículo 2. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias, para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a vida de Elias o que ele fez com a vida desses profetas. Ela não se acovarda. Jezabel é maligna, mas não é covarde. Jezabel é maligna, mas ela é barulhenta, ela faz barulho, ela não teme a Deus. Ela não teme em desafiar um homem de Deus. E nós sabemos na Bíblia, quando um homem de Deus é desafiado, Deus é desafiado. Nós vemos isso com Moisés, nós vemos isso com Elias, nós vemos isso com João Batista no Novo Testamento, nós vemos isso com o próprio Senhor Jesus Cristo, com Paulo e outros mais. Quando a igreja é desafiada, Deus também é desafiado. Nós vemos na própria conversão de Saulo, perseguidor da igreja, homem que queria matar e destruir os cristãos. No caminho de Damasco, Jesus aparece para Paulo. Paulo cai no chão, cego com aquela luz do Senhor. E ele diz assim, Saulo. Aí Saulo diz ao Senhor, quem és tu, Senhor? Ele diz, eu sou Jesus a quem você persegue, Saulo. Ora, Saulo perseguia quem? Jesus ou a igreja? A igreja. Mas perseguir a igreja é o mesmo que perseguir Jesus. É por isso que Jesus diz a Saulo, por que me persegues? Porque vem matar-me? Porque vem prender-me? Porque quem toca naqueles que pertencem a Deus é como se estivesse tocando no próprio Senhor. Então, quando Jezabel, ela desafia Elias, quando ela enfrenta Elias e diz que vai matar Elias, está estabelecido um confronto entre Jezabel e Deus. Não somente entre Jezabel e Elias. Olha a continuação do texto. Que os deuses me amaldiçoem, me castiguem. Estou ainda no versículo 2. Se amanhã eu não fizer com você, Elias, o que você fez com os meus profetas. Quando ela diz os deuses me castiguem, alguns estudiosos acham que não são deuses com vários nomes diferentes. Donald Wiseman diz assim, esses textos ugaríticos listam um panteão com 8 Baals, ou Baais, que provavelmente Jezabel servia a eles. Então nós descobrimos que não existia só um Baal. Ele também vai dizer que existiam os Baals baixos. Era assim que eles eram conhecidos, das regiões baixas. Então era um panteão com vários deuses com o nome de Baal. E provavelmente, quando Jezabel coloca no plural aqui, ela servia a todos os Baais. Que os Baais ou os Baals me amaldiçoem e me castiguem se eu não te matar, Elias. Ora, o que você espera de Elias agora? O que você esperaria de mim? Ou o que você esperaria dos homens de Deus que você conhece? Diz a Jezabel que maior é o que está em mim do que o que está com ela. Não é isso que você esperaria de Elias? Ela disse que vai me matar. Ela disse que vai vir. Diz a ela que eu vi fogo cair do céu, que eu orei e parou de chover. Diz a ela que maior é o que está em mim do que o que está nela. Eu irei me encontrar com Jezabel. Seria brilhante essa história. Imagine Elias chegando frente a frente com Jezabel e ela caindo torta endemoniada na frente dele. Seria o máximo essa cena. Ou ele chegando até ela e Jezabel sentindo o poder de Deus e fogo caísse do céu e matasse Jezabel. Pastor, vai matar? Irmãos, eu mostrei a malignidade dela contra Nabote, né? Essa mulher, o potencial dela de fazer a malignidade. Seria o máximo isso. Mas olha a postura de Elias. Versículo 3. Elias teve medo e fugiu. Ele fugiu para salvar a vida.
Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois deitou-se debaixo de uma árvore e dormiu. Esse é o Elias que você conheceu? Esse é o Elias que você ouviu dizer por aí? Cheio de fraqueza, ele teve medo de Jezabel. Ele ouviu isso e se acovardou. Ele se deprimiu, o espírito dele começou a deprimir, e ele teve medo, a coragem faltou a Elias. E ele foge, ele caminha um dia fugindo da maldita Jezabel. Ele encontra uma árvore que era comum naquelas regiões, e ele se deita ali e fica. E o pior, ele diz: Senhor, tira a minha vida, mata-me. Eu não quero mais viver, não dá mais. Jezabel está me ameaçando, ela matou tantos profetas, acabou para mim, eu não quero mais viver, eu não quero mais o ministério de profeta. Eu não quero mais o embate com as trevas, eu quero morrer, já acabou para mim, eu não sou melhor do que os meus antepassados, eu não sou melhor do que ninguém, acabou. Lembra que eu preguei uma série em Números e teve uma parte que Moisés também pediu para morrer? Pastor, Moisés não, pastor, Moisés não, Moisés sim. Moisés também pediu para morrer. Senhor, eu não aguento mais Israel, eu não aguento mais o serviço, mata-me. Foi ali que instituíram mais 70 líderes para cuidar de Israel, para não pesar somente em Moisés. Mas aqui a gente é surpreendido porque Elias é Elias, mas Elias é pó. Homens e mulheres de Deus podem fraquejar. Homens e mulheres de Deus podem ter momentos de fragilidade e momentos de medo. É errado subir ao púlpito e pintar os homens de Deus como heróis. É errado colocar esses homens como se eles fossem a própria divindade. Ou como se eles fossem um tipo de Hércules que cumpre todas as missões que é dado a ele. Ou como se ele fosse um tipo de filho de Zeus, na mitologia grega. Ou valentes que têm histórias magníficas. A Bíblia conta a fragilidade dos seus maiores heróis. E aqui está a fragilidade de Elias. Pastor, se Elias fosse meu líder e fugisse de Jezabel, eu abandonaria ele. Se Elias fosse meu mestre e eu discípulo dele, e ele fugisse de Jezabel, ele não serviria mais para mim. Porque Deus abomina covardes. É uma meia-verdade. Deus não gosta de covardia? Não gosta de covardia. Eu sei que o meu Deus não gosta de covardia. Deus gosta que os seus servos tenham medo do mal? Ele não gosta que os seus servos tenham medo do mal. Ele quer que vocês sejam cheios de fé. Ele quer que vocês sejam cheios de confiança. Mas o Deus da Bíblia vai mostrar uma misericórdia tão grande sobre a vida de Elias que você vai olhar: Senhor, até mesmo quando eu estiver nos meus piores momentos, o Senhor estará comigo. E a Bíblia dá um brado dizendo: sim, Deus estará com você nos seus piores momentos, nos momentos de maiores fraquezas, de maiores necessidades. Mas pastor, eu não tenho direito. Eu fui mulher de oração, eu fui homem de oração, e agora está tudo caindo sobre mim, e o medo me dominou. Eu tenho vergonha de Deus. Ouça sobre Elias. Não há entre nós aqui um homem sequer, ou uma mulher sequer inabalável. Não há entre nós alguém que possa levantar a mão: pastor, até o fim da minha vida, nunca terei medo de nada. Nunca terei medo do mal. Até o fim da minha vida serei inabalável. Ninguém pode afirmar isso aqui. Alguns poderão passar e ser inabaláveis? Sim, mas veremos. Veremos, estamos acompanhando a história. Estamos vendo a nossa história no desenrolar em que ela passa. Fraquezas, fracassos, ao mesmo tempo sucessos, avanços, preocupações, ansiedades.
Nós estamos vivendo num século da ansiedade, da depressão, de um monte de doenças. E aí a gente vê homens que deveriam dar o consolo, metralhar essas pessoas e dizerem: crente de verdade não passa por isso. Crente de verdade não tem ansiedade. Crente de verdade não deprime. Isso é demônio. Então Elias está endemoniado aqui. O demônio entrou em Elias aqui. É só colocar a mão na cabeça de Elias e expulsar, que ele melhora? Tente. Tente colocar a mão na cabeça de Elias. Tente. Tente expulsar o que está aqui. Na verdade, a Bíblia está dizendo: só Deus é inabalável. Só Deus é inabalável. Só Deus não teme nada. Só o Senhor é soberano. Homem, mulher, você é frágil. Não se ensoberbeça ainda que você veja fogo caindo do céu. Cuide-se para que você não caia. Conte para Deus as suas fraquezas. É o que a Bíblia está fazendo com Elias. Se esse livro tivesse sido manipulado, seria uma história para tirar daqui. Não vamos esconder essa história, porque não pode o grande Elias passar por isso. Ele fugir de Jezabel, não pode. Nós vamos estudar sobre a vida de Micaías. Micaías não teve medo, mas Elias teve. Ele se deita e fica debaixo de uma árvore. O texto continua. Olhe comigo no versículo 5, depois que diz assim: depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele. Aqui, Alisson, são os indícios de que Deus não abandonou ele. Eu quero dar um resumo da vida de Elias. Quando houve a seca, Deus mandou ele para o rio Querite. E os corvos alimentaram ele. Eu sei que tem uma tradução que pode ser árabes, mas ele foi alimentado. Eu creio que foi pelos corvos. Alimentando. Quando o rio secou, ele foi para Sidom. E uma viúva o alimentou num período de fome e seca. Agora ele está passando por uma fragilidade espiritual, mental. E ele está dormindo. E não tem corvos, não tem viúva. O texto diz que é o quê? Um anjo tocou nele. E aqui a gente começa a ver movimentos espirituais acontecendo na vida do servo do Senhor. São movimentos espirituais que eu creio que acontecem. Esses movimentos acontecem até mesmo nas nossas vidas. Pastor, mas nunca nenhum anjo me tocou. Você não tem os seus olhos espirituais a todo tempo vendo o que está acontecendo. Quem está à sua direita e à sua esquerda, você nem sempre vê, na verdade, nunca vê, né? Mas eu acredito nesses movimentos espirituais para nós secretos, que nos impulsiona, cuida de nós, nos protege, batalham, trabalham em prol da gente, seres angélicos, espirituais, maiores e mais poderosos do que nós, que trabalham em nosso favor. São guerreiros do Senhor, que se a gente parar para adorá-lo, ou para adorá-los, eles vão dizer: não, eu sou o conservo seu. Eu estou aqui para ser seu servo. Eu vim para te servir. Eu acredito que é literal esse texto. Um anjo toca nele e disse para ele: levante-se e coma. Versículo 6. Elias olhou ao redor, e ali junto à sua cabeça havia o quê? Um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo alimenta, tem um pão sobre brasas. É um cuidado magnífico já acontecendo. É um pãozinho quentinho que talvez nem seu melhor amigo ou a sua maior companheira faça. É claro que faz, né? Claro que faz. É um pão bem fresquinho, na brasa, com água fresca para ele. E pode comer à vontade, porque o que vem do céu é sempre puro. O que vem do céu sempre é bom. Deus não envenena os seus filhos. Deus cuida dos seus filhos. Quando Deus colocar um alimento, nem leia a embalagem. Coma, porque Deus é bom. Deus não envenena os seus filhos. Está um pão fresco, ele come. Aí o que vai acontecer? Agora ele vai desbravar. Não, o texto diz que ele come e volta a dormir. É claramente um sintoma de profundo desânimo.
E não era a cama, ele estava embaixo de uma árvore. Sai da cama, come, volta para a cama. Fecha o quarto, que é a sua caverna, e fica lá. Come, volta, come, volta, come, volta. Se não for doença, virose, alguma coisa, é espírito abatido. É espírito abatido. Para quem quiser saber mais, eu tenho uma série sobre depressões, ansiedades no canal da igreja, de 3 quartas-feiras. Eu falei muito sobre esse assunto aqui nessas quartas-feiras, são 6, procura no canal da nossa igreja. Ele deita de novo depois de comer o alimento do anjo, versículo 7, o anjo do Senhor voltou. Ele volta. Ele não diz assim, fica aí então, seu mendigo, seu covarde. O anjo volta. Ele deitou de novo, eu volto. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma. Agora tem uma mensagem extra. Pois a sua viagem será muito longa. Elias não acabou. Eu vou repetir. Elias não acabou. Come esse alimento espiritual agora, pois ainda tem viagem para você. Ainda não acabou, Elias. Ainda tem coisa para fazer. Coma, porque a sua viagem ainda é longa. A sua viagem ainda é longa, ainda tem coisa, ainda tem peregrinação, ainda tem coisa para fazer. Eu não vou te matar, Elias. Eu não vou tirar a sua vida como você está pedindo. Um ponto importante, Elias não tirou a própria vida, porque a vida pertence a Deus. Ele pede para o Senhor da vida dele tirar. Está nas suas mãos, mas eu peço que tire. Ele não tira a própria vida. Eu costumo dizer, as pessoas que passam por essas lutas, assim, eu quero morrer, ou eu quero me matar, eu costumo dizer o seguinte, olha, a Bíblia apresenta a vida do homem como um vapor. É assim que a Bíblia... Tem outras figuras, como a flor do campo, que ela está no seu auge da beleza, mas daqui uma semana ela murcha. Mas Tiago pinta como um vapor a vida humana, que aparece e logo desvanece. O vapor aparece e some. Você está fazendo um café na sua casa. Repara na fumaça que sai da leiteira ou da chaleira, depende de onde você está fazendo o seu café. Repara na fumaça. Olha para o teto, vê se ela chega no teto. Provavelmente não. Se o seu teto for muito alto, aí que não chega mesmo. Ela chega mais ou menos a uns 40, 30 centímetros, dependendo. E logo some. A vida do homem é assim. E eu costumo dizer para as pessoas que estão enfrentando essas batalhas de querer morrer e tudo mais, a vida já é um vapor. Para que cortar no meio? Ela já é um vapor, ela já é muito rápida. Quando você abrir os seus olhos, você tem 80 anos e falta pouco para morrer. 90 anos, se bem que tem gente com 90 chega a 100. Mas aquilo que é natural, é difícil chegar a 100 anos. Quem já passou dos 50, já está na última metade da vida. Fora os jovens que morrem por várias questões. A vida é um vapor, não tira, deixa com Deus. Se Deus disse ainda tem caminhada, aceita. Continua vivendo, é um vapor, vai passar. Agarre-se nas mãos de Deus e viva. O anjo volta, toca nele, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Versículo 8. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Incrível. Para um homem abatido, desanimado, caminhar 40 dias e 40 noites. A Bíblia diz que ele fez isso fortalecido pela comida. Não rejeite alimento do céu. Na primeira parte, dessa parte, eu disse que Deus não envenena os seus filhos. Agora, nessa segunda parte, dessa parte, não rejeite alimento de Deus. É para fortificar você. Não diga não a Deus. Não diga não aos seus alimentos, porque o alimento de Deus fortalece o cansado. Ele come e caminha 40 dias e 40 noites em direção a Horebe. E isso aqui é fantástico, porque ele está em Berseba. Os estudiosos dizem que de Berseba a Horebe são 400 quilômetros. Você já andou isso? Você já caminhou isso? Alguns chegou a dizer que ele andava mais ou menos de 7 a 8 quilômetros por dia.
ele leva 40 dias e 40 noites até Horebe. É muito tempo caminhando. Fora a similaridade com Moisés, que fica no monte 40 dias e 40 noites. E Elias caminha 40 dias e 40 noites. No Novo Testamento, Jesus fica no deserto 40 dias e 40 noites. Israel perambula pelo deserto 40 anos. Tem mensagens aqui. A Bíblia está querendo passar uma mensagem aqui. Fora que ele vai para Horebe, aí eu quero dizer à igreja o seguinte: Horebe, o monte de Deus. Que monte é esse? Que monte é esse? Horebe é o mesmo monte do Sinai. Igualzinho. Horebe e Sinai é o mesmo monte. Sinai é aquele monte onde fogo desceu do céu. Vocês lembram disso? Desceu fogo do céu. Uma nuvem desceu no monte. Houve raios, trovões. Ninguém poderia nem encostar no monte que morreria. Houve terremoto no Sinai. Só Moisés foi chamado por Deus para ir ali. Vocês lembram desse monte? Horebe e Sinai é a mesma coisa. Por isso que o texto diz assim: Elias caminhou até chegar a Horebe, um monte de Deus. Era conhecido pelo monte de Deus por causa da vida de Moisés. Similaridade entre eles. Versículo 9, ele entra numa caverna e passa a noite ali. Tem estudiosos que dizem o seguinte, olha, por causa dessas similaridades entre Elias e Moisés, e os dois vão aparecer no Novo Testamento juntos, um do lado do outro, no Monte da Transfiguração, os dois juntos. Alguns chegam a dizer, não é muito longe da verdade dizer que essa caverna provavelmente é a mesma fenda da rocha que Moisés ficou quando a glória passou. É o mesmo monte. 40 dias e 40 noites que ele levou para chegar lá. Moisés ficou 40 dias e 40 noites. E na fenda da rocha, vendo a glória de Deus passar, que Deus disse para Moisés, eu passarei pelas costas, você verá as minhas costas, porque nenhum homem pode ver a minha glória e viver. Lembra que Deus falou isso para Moisés? Moisés que pediu, mostra-me a tua glória, mostra-me a tua face. E Deus diz, não, Moisés, ninguém pode ver a minha face e viver. Aí Moisés fica na fenda da rocha. Aí Deus, eu vou passar e você verá por trás. E tem muitos desdobramentos nisso daí. Deus tem costas ou não tem? Não quero entrar nesse sentido. Mas Moisés não viu a face, mas o peso da glória estava ali. Alguns estudiosos dizem, provavelmente Elias está na mesma fenda, na mesma caverna. Provavelmente. E o texto continua. E a palavra do Senhor veio a ele, dentro dessa caverna. O que você está fazendo aqui, Elias? Deus pergunta. Deus é um Deus que se interessa. Eu aprendi isso em Gênesis. Adão, onde estás? Pergunta. Os discípulos do caminho de Emaús, Jesus diz assim, quais notícias sobre o Nazareno? Eles não sabiam que era Jesus ressuscitado do lado deles. Só você não sabe o que aconteceu com o Nazareno? Aí Jesus ressurreto. Eles não reconheceram Jesus, diz assim, quais notícias? Ele quer saber as notícias. Eu poderia dizer, é o Deus curioso. Mas na verdade não, é o Deus que se relaciona. É o Deus que quer ouvir, é um Deus que pergunta. É um Deus que quer ouvir o desabafo e a confissão de Elias. Olha, eu quero abrir um paralelo aqui, um parênteses para falar de coisas. Uma das piores coisas é você lidar com um conselheiro espiritual que não ouve ninguém. É só um parênteses na mensagem. Você já fala, e o cara acha que sabe tudo da sua vida e começa a metralhar. Faz isso, faz aquilo, porque é assim, e não ouve. A pessoa que está vindo desabafar, a pessoa que tem confissão, deixa falar. Deixa botar para fora o que está vendo. Faça perguntas. Por que você está abatido? O que está acontecendo? E deixa a pessoa despejar. Incentiva, bota para fora, despeja agora aqui. O que está acontecendo com você? Nós aprendemos com Deus a fazer as perguntas. Nós aprendemos com Ele. Eu quero te ouvir. Bota para fora. Para de ficar falando em cima da pessoa. Ouça a pessoa. E Deus diz, o que você está fazendo aqui, Elias? Agora é a vez de Elias falar. Versículo 10. Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Começou. Tenho sido zeloso. Eu diria, nem tanto, Elias. Aqui tu fracassou. Mas daqui para trás foi. Eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Olha a confissão dele. Eu não sirvo Baal nem Astarote. Eu sou zeloso para contigo.
o Deus verdadeiro, eu sou zeloso para o Deus dos exércitos. Ele continua: os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Alguns vão dizer que um dos motivos da depressão ou do abatimento de Elias não foi só o medo de Jezabel, mas é a tristeza pelo que Israel se tornou. Ele amava o povo de Deus, ele não amava só a Deus, porque isso é contraditório. É contraditório. Não é possível você amar a Deus e não amar o povo de Deus. Se você ama a Deus, você ama quem Deus ama, é ou não é? Se você ama a Deus, você ama quem Deus ama, e Deus ama o seu povo. Uma das tristezas do coração de Elias é que Israel se prostrou aos outros deuses. A informação que ele dá aqui, irmãos, olhe para o texto, olha a seriedade. Eles quebraram os teus altares. Imagine tudo que é dedicado ao Deus vivo, eles vão e quebram. Eles batem a marreta e quebram. Isso aqui é do Senhor? Quebra e levanta o de Baal. Isso aqui é do Senhor? Quebra e levanta o de Baal. Eles quebraram os altares do Senhor. E ele está com tristeza falando isso, porque ele ama Israel. Mataram os teus profetas, Israel é assassino. Olha os pecados de Israel. E ele desabafa: sou o único que sobrou. Eu sou o único. E agora também estão procurando matar-me. E aqui é Jezabel. Só sobrou eu. Israel sucumbiu, só tem eu. E agora até o único que sobrou vai morrer. O Senhor não vai ter ninguém mais. O seu povo está derrotado. Só tem eu. Isso é uma parte. Mas eu quero dar uma pausa aqui. Se nós hoje, vendo o que está acontecendo com muitas igrejas, a gente não se entristece, e não tem um desejo de mudar, e não tem um desejo de enfrentar, se a gente não se entristece pelo que está acontecendo com muitos movimentos evangélicos, com muitos escândalos que têm acontecido, dificilmente a gente vai poder dizer: eu amo o povo de Deus. Estão quebrando altares do Senhor por aí e colocando outros altares no lugar. Estão aprisionando mentes e corações. E cadê a nossa indignação? Cadê a nossa força? O que nós vamos fazer? O que eu estou fazendo para mudar isso? O que você está fazendo para mudar isso? Avante! A gente sente tristeza pelo que está acontecendo. A gente se entristece quando as igrejas, elas acabam deixando de ser igreja. Aquilo que aconteceu em outros países que outrora foram avivados, agora não tem mais crentes lá. A nossa oração por eles, como está? Como está a nossa oração para o avanço do evangelho no mundo? Está enfraquecido. Nós somos exortados aqui. Tem algo de positivo no desabafo de Elias. Ele está triste pela ruína de Israel. Ao mesmo tempo, ele está errado, porque ele não é o único que ficou. Nunca você será o único. Deus sempre tem guardado o remanescente. E a resposta que Deus dará a Elias, no versículo 11. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor. Olha agora. Pois o Senhor vai passar. Terrível coisa, né? Se eu começar a lembrar do que aconteceu quando Deus passou, é uma mistura de medo com pânico, com o que vai acontecer. Saia. É uma ordem: saia. Saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Olha, são as coisas que aconteceram no Sinai. Quando Deus desceu no Sinai, Deus estava em tudo aquilo. No fogo, no vento, no terremoto, o monte tremia. A Bíblia fala que toda a comunidade de Israel, vendo aquilo, teve pânico. Olha, a presença de Deus também traz pânico. A presença de Deus também dá medo. Você olha, que coisa tremenda é isso aqui. Nem sempre você sente um docinho na alma quando a presença de Deus vem, não. Às vezes ela estremece.
E poderia vir aqui cheio de ira contra Elias, mas a Bíblia diz, veio um vento fortíssimo, separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor. Olha agora, mas o Senhor não estava no vento. Olha isso. Como é que pode? Ele me destruir, ele não vai agora, né? Esmiuçou as rochas, mas Deus não estava no vento. O texto continua. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Não estava no fogo. Não estava nele. O que é isso aqui? Deus não está sendo terrível aqui. Ele não está nem no vento, nem no terremoto e nem no fogo. O que é surpreendente é, e depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Bem suave. Depois de algo terrível, de pedra esmiuçada, de terremoto, agora vem uma brisa. Versículo 13. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Os estudiosos dizem que Deus estava na brisa. Alguns vão dizer, ele vai tratar Elias na suavidade, como uma brisa, aquele vento bem suave. E Deus vai tratar o seu servo abatido, não com fogo. Ele não vai tratar o seu profeta abatido com terremoto. Ele não vai estourar tudo, ele vai vir bem suave. Nenhum terapeuta é mais poderoso do que a brisa do Senhor. Nem a ciência, nada é mais poderoso do que a brisa. É mais suave do que a brisa do Senhor. Aí Elias coloca a capa no rosto. A presença do Senhor está aqui. Ele está como uma brisa. Aí ele provavelmente tem a informação de que ninguém pode ver a face do Senhor. Se o Senhor chegou, reverentemente eu vou cobrir a minha face. Lembre-se, Moisés não pôde ver a face. Elias não vai ver a face do Senhor. Lembra quando Isaías viu o trono, em Isaías 6, até os serafins cobriam a face. E aqui é a posição minha, responsabilidade minha. Eu acredito e defendo que até os serafins poderão ser destruídos se olhar a face do Senhor. Depois me corrijam se quiser. Eu não consigo ver um ser, ainda que celeste, que suporte tamanha glória. Nenhum consegue ver a glória na sua plenitude e ficar de pé, nem os serafins. A visão de Isaías, eu vi um trono alto e sublime, e eu vi serafins com 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam os pés, e com 2 cobriam a face. E eles estavam diante do Senhor, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Deus chegou no monte e Elias tampa a face. Não tem isso, eu sou íntimo dele, então eu verei, tampa a face. Mas eu sou Elias, tampa a face. Deus chegou no monte. Aqui começa a tratar com Elias. A brisa vem, ele trata o seu servo com a brisa. As pessoas que olham e acham que Deus é um brucutu no Antigo Testamento, meu Deus, não leram direito. Como eu disse para vocês em outros sermões, leia o texto de Jonas, como ele foi misericordioso com Nínive, leia Salmo 103, o auge da bondade do Senhor sendo narrada naquele salmo. O que a igreja faria com um profeta covarde? O que a igreja faria com Elias? Eu não sei a resposta, mas eu sei que Deus tratou o profeta. Deus cuidou do profeta. Ele tampa o rosto. Ele puxa a capa para cobrir o rosto. Saiu, ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui? Elias, mais uma vez. Eu não acredito que isso aqui é uma outra fonte, é um outro escritor que em outro período adulterou, fez. Não acredito nisso. É um recurso semítico para enfatizar as coisas. Eles querem enfatizar. Ou como outros estudiosos acreditam, na verdade,
Deus vai acabar dando mais uma chance de Elias pronunciar algo mais válido, talvez, depois de ver o que viu. Talvez agora dizer: Senhor, eu sou pó, o Senhor soberano. Alguns acreditam que é isso, como se fosse uma segunda chance. Outros acreditam que é para enfatizar o que Elias queria dizer mesmo. Aí ele repete a mesma coisa. Ele diz no versículo 14: tenho sido muito zeloso, de novo, pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. A mesma afirmação. Resposta do Senhor no versículo 15. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio. Volte, vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Esse homem vai ser importante lá na frente. Ele vai punir Israel no reinado de Jeú. Ele vai punir Israel, vai tomar várias partes de Israel. Ele vai servir como disciplina de Deus. Hazael é rei da Síria. Ele está dizendo: unja Hazael rei. Versículo 16. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E uma das partes mais lindas do texto para mim, é emocionante essa parte. E unja Eliseu. Aqui começa um outro ministério. Eliseu nem sabia disso. Ele estava cuidando dos bois. Como Deus escolhe, né? Unja Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meolá, para suceder você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Hazael. E Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, Elias, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Ele dá as ordens. Seu ministério não acabou. Você tem gente para ungir. Você tem coisa para fazer. Vai ungir o seu substituto também. Mas Deus não pode deixar Elias sem uma resposta. Não tem só você. Não tem só você como você acha que é. Eu tenho mais 7.000. E esse número não necessariamente é literal. 7.000 pode simbolizar um número imenso de gente que não dobrou o joelho para Baal. Um número imenso de gente que ficou fiel a Deus no momento de trevas em Israel. Um número imenso de crente que não abandonou a verdade do Senhor, que não se dobrou a falsos deuses, a falsas ideias, a falsas mensagens. Ainda que o mundo vá de mal a pior, saiba, tem um povo que não se dobra ao diabo e ao espírito de Jezabel. A figura de Jezabel aparece lá em Apocalipse 2, na igreja de Tiatira, dizendo: nessa igreja tem uma profetisa chamada Jezabel, que tem levado os meus servos a pecarem, a imoralidade sexual, a idolatria. Vocês até são bons na fé, têm coisas boas, mas eu tenho contra vocês que toleram Jezabel na igreja. Apocalipse 2, leia em casa, a igreja de Tiatira. Como assim, pastor? Jezabel morreu há muito tempo e ela está aparecendo em Apocalipse de novo. Não é a mesma mulher. Ele usa do nome dessa mulher perversa para falar da falsa religião dentro da igreja. Provavelmente era uma mulher literal, uma profetisa no meio da igreja, que incitava os irmãos a dizer: não é pecado, pode comer no templo pagão. Não é pecado porque nós somos livres em Deus. Ela tinha uma falsa mensagem. Ela levou os servos de Deus à imoralidade, a muitas coisas. E Deus está dizendo: vocês toleram essa mulher na igreja. Vocês estão permitindo ela atuar. Eu tenho contra vocês isso. Aí que começa. Como está o seu coração para as coisas que estão acontecendo e para as coisas que vão acontecer? Estudando, pesquisando e analisando, eu poderia chamar hoje de espírito de Jezabel uma coisa: pastores e igrejas inteiras
aderindo a agendas imorais, sexuais, tolerando pecados que não deveriam tolerar, e dizendo que tais pecados não são mais pecados, levando os filhos de Deus a pecarem. Essa mensagem aqui, é uma mensagem que as pessoas vão odiar ouvir. Dizendo que não tem problema homem com homem, mulher com mulher, que toda forma de amor é permitida por Deus. Estão fazendo os servos do Senhor, a igreja do Deus, igreja inteira aderindo a essas agendas. Tolerando Jezabel guiar a igreja. Eu poderia dizer pastores que na verdade são Jezabéis. Figuras masculinas que são Jezabéis. E como está o nosso coração com isso? Isso não está tão longe de nós. Não está tão longe de nós. Essas coisas têm entrado nas casas, destruído os filhos, os netos. Ao ponto de, talvez um dia dizer, só eu acho que estou defendendo a verdade. Estamos tolerando Jezabel, a falsa profecia na igreja, o falso ensinamento, a falsa doutrina. Elias se entristeceu com tudo isso, irmãos. O erro dele foi achar que era o único, mas a tristeza dele tinha razão. Não se mova nem para a direita nem para a esquerda quando se trata de sã doutrina. Amém? Não recue. Não é você o louco. O mundo é louco. Não é você que está ficando um esquizofrênico espiritual. O mundo que é. E o mundo odeia a verdade. Não aceitemos Jezabel na igreja. O ódio dela vai vir. Essa figura continua agindo hoje. O ódio em perseguir a igreja, em calar os verdadeiros pastores, em calar a verdadeira igreja. Jezabel continua viva. E tem Elias se acovardando ainda hoje. Porque dá medo às vezes. É uma multidão que vem esmagando, querendo destruir a verdade, como se fosse um leão feroz, soltado entre os bois, os cordeiros. Qual é a esperança que esse texto traz? Ainda que os Elias de hoje tenham medo, Deus não vai parar de agir contra o engano. Não se trata de Elias, se trata de Deus. É o opositor da mentira. Logo, a mentira vai sucumbir. Não deposite a esperança nos Elias, mas no Deus da verdade. Ele é tão poderoso que ele tem guardado outros. Elias fracassou, mas ele tem um depósito. Eu tenho outros, e virá alguém com o espírito dobrado, chamado Eliseu. Na verdade, porção dobrada do que Elias tinha. Feroz, valente. Não recuemos, igreja. Existem crentes hoje beijando os pés de Baal, aceitando as doutrinas de Baal, aceitando as doutrinas de Jezabel. Mas que a PIB do Parque não aceite. A gente tem que se posicionar. E a gente se posiciona. Como eu disse para vocês, terminando o sermão, a minha esperança não está nos Elias. Nem a de vocês deve estar em mim. Não é em mim. A minha não está em vocês também. A minha esperança está no Deus que estremece os montes, que esmiuça as pedras, que faz fogo cair do céu, que traz terremoto, mas trata os seus servos como uma brisa e que domina a história. Deus não vai parar de trabalhar. Ele continua trabalhando contra o engano. Boa notícia para vocês. Estamos na era da igreja. Qual é a boa notícia? Um homem, não sei se vocês conhecem, disse o seguinte uma vez: edificarei a minha igreja. Edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não seremos derrotados. Porque se o espírito de Jezabel continua atuando, o Deus de Elias continua trabalhando até hoje. E eu creio que ele tem trabalhado em nossa igreja. Eu creio que ele tem nos sustentado.
E agora nós vamos sentar à mesa do Senhor para cear com temor e esperança. Sabendo que um dia os céus vão rasgar e o nosso Senhor virá, esmagará a cabeça da serpente, nós veremos, destruirá o espírito das trevas. Essa presente ordem vai acabar. Ele vai inaugurar uma nova ordem, onde ele dominará com a igreja para todo o sempre. Jezabel será destruída. Nós veremos em outros sermões. Assim como o espírito desse mundo será destruído. Valente, ser valente. Ser valente. Curve sua cabeça, vamos orar.